2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25. É a segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. O título aqui é os requisitos para a salvação como dons de Deus. Capítulo 2, do verso 24 ao 25. 24 e 25. Capítulo 2, 2 Timóteo. Capítulo 2, verso 24 e 25. Podemos ler? Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Não é? Vamos lá? Os requisitos para a salvação como dom de Deus. Agora, considere a maneira como Paulo descreve o arrependimento como dom de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 e 25. Ele disse: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, um dos requisitos para a salvação são os dons, e entre eles está o dom de arrependimento. Deus é aquele que concede arrependimento a quem Ele quer. Arrependimento não é um produto do sentimento, do coração ou da natureza humana. Quando alguém, de fato, de verdade e de direito, abandona os seus pecados, reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida e se arrepende de todos os seus pecados, se volta, abandona os ídolos e se volta para Deus, é porque Deus, por sua graça, lhe concedeu arrependimento. O homem por si só, ele é incapaz de produzir, ou o coração do homem é incapaz de produzir arrependimento. Por quê? Por causa da sua natureza em estado de queda, em estado de rebeldia diante de Deus. E Paulo está dizendo para Timóteo que, veja só, que é necessário que o servo do Senhor aqui, que a liderança, né, não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Ele está orientando Timóteo como Timóteo deve se comportar e como Timóteo deveria ensinar também a sua liderança, ao povo da sua igreja. É apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento. Ou seja, a liderança da igreja, o pastor da igreja, ele prega o Evangelho, ele ensina o Evangelho, ele proclama o Evangelho para a igreja, não só para a igreja, não só para os de dentro, mas também para os de fora. E ele faz isso numa expectativa que Deus, nosso Senhor, por meio da sua palavra, alcance o coração dos ouvintes, lhe concedendo o arrependimento, mudança de atitude, transformação. Porque se Deus não fizer, não vai ser o discurso humano, não vai ser a eloquência humana, os talentos humanos que vai convencer uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados, que é inimiga de Deus por natureza, mudar o seu pensamento. E isso a gente vê, não precisa ir lá para fora não. Vamos falar da igreja. Isso a gente vê dentro da igreja. É pregado, é ensinado, é conversado, sabe? No bom sentido, é chamar a atenção,
dado puxão de orelha, mas tem gente que não se emenda não, e nem quer se emendar. Não é que não se emenda, é que não quer se emendar. Então, um dos requisitos para a salvação como dom de Deus é arrependimento. Se não houver arrependimento, já é. Os irmãos entenderam? Amém. Os irmãos querem falar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Assim como Jesus disse que o vir a Ele é dado pelo Pai, em João capítulo 6, verso 44, assim também Paulo disse nesta passagem que o arrependimento é concedido pelo Pai. Deus pode dar o arrependimento. Observe que Paulo não estava apenas dizendo que a salvação é um dom de Deus. Estava dizendo que os requisitos para a salvação são também um dom. Ele não está falando apenas a salvação como dom de Deus, mas os próprios requisitos para a salvação são dom de Deus. E qual é um desses requisitos? Arrependimento. Para ter os outros dons, tem que ter o primeiro, que é o arrependimento. Arrependimento. Porque se você se arrepende e você tem acesso a Deus, torna-se filho de Deus, daí você vai adquirir os outros dons. Isso. Não pode ter os outros dons sem ter o dom do arrependimento, porque você não é uma nova criatura. Igual a Paulo só teve o dom de revelação quando ele se converteu a Cristo. Vocês estão entendendo? Sim. Vocês estão entendendo o que você está pregando? O que você está ensinando? Everton, Mateus, Luísa? Porque às vezes a gente está aqui, eu tenho um entendimento, o França tem outro, e vocês ficam calados. Eu acho que a escola é algo que a gente aprende, assim, tira as dúvidas. Como assim? Como é arrependimento? Eu não estou entendendo. Tem que falar. Porque isso só vai nos, como dizer, nos nutrir quando a gente aprende, tem um certo conhecimento. Não chegar, às vezes, de domingo. O pastor está só pregando, né? Ali a gente é só ouvir. Mas hoje a gente pode perguntar, hoje a gente pode questionar. Entendeu? Porque, como o pastor sempre diz aqui na igreja, tem muitas pessoas que não por que isso acontece? Porque fulano está assim, porque fulano está aflito, porque fulano não quer vir para a igreja, porque nunca nasceu de novo. Por que nunca nasceu? Porque nunca se arrependeu. Na sua condição de pecado. Nunca reconheceu de fato de verdade, né? Não, de maneira alguma. Tem esse. Eu nasci na igreja. Nasceu na igreja, pode até ter nascido na igreja. Mas não nasceu de Cristo. Nem viveu, né? Não viveu, porque eu não posso chegar a galgar os requisitos que meus pais ou tiveram ou têm. Quero pegar carona. Não posso. Nenhum de nós. Nem vice-versa, nem pai, não, porque minha filha é feita, minha filha é missionária, meu filho é pastor. Não está salvo não. Se não tiver arrependimento. Você tem que ter a sua condição de pecado. Como você se encontrar? Aí você pode dizer, mas eu não bebo, eu não fumo, né? E essas outras coisas mais. Mas não houve fruto do filho que pecador. Ele estava distanciado de Deus. Uma mudança de caráter, né? Reconhecimento de pecado. Isso mesmo. Eu mencionava isso. Por quê? Eu não bebo. Eu não fumo. Eu não vivo me embriagando. Eu não vivo fumando. Eu não vivo praticando iniquidade. Né? Por que eu vou? Mas que quando você aceita de verdade, que você reconhece, reconhece, você arrepende-se do tempo que perdeu, que não está no. E essa semana eu fiquei pensando do batismo. Lembrei até de Luísa. E são dois aqui na igreja que não estão batistas. Aí fiquei pensando, de quantos não foram batizados nessa igreja e hoje abandonaram? Como tem Luda, tem Miriam. Só foi após o batismo. Porque assim, não tem um amor, não tem um arrependimento, aquele assim, não fez aquele voto, sinceridade, de servir. Porque no batismo, né, quando eu aceito até mesmo ao batismo, eu estou aceitando a estar servindo.
preferem mais, cristãos não, né? Os ditos evangélicos, querem mais viver nos seus prazeres, que é com pessoas mundanas, por mais que ela não possa praticar aquilo, para não manchar a imagem dela, mas ela vive naquele meio só por ela gostar daquele meio, entendeu? E ela não gosta de praticar a fé com a igreja. É tipo, ela fica totalmente indiferente. Ela vem para a igreja com algum meio de se salvar. Mas a gente ama estar na igreja. A gente não quer vir para a igreja porque a gente quer ser salvo. Não. A gente é salvo e ama a igreja. Só que tem uma presença aqui. Porque a gente é como dar uma de a fome de estar junto dos irmãos, de ter conhecimento, de buscar. Mas eu vejo muito assim. Aí eu até estava pensando, depois que chegar o dia do batismo deles, eles vão seguir também o caminho dos outros também. Aí é igual a tudo, né? Porque eles não reconhecem. Eu pensando, porque eu não sei, eu tenho um pensamento, eu tenho uma mentalidade, um conceito meu, é meu. Minha mãe já tem Luísa, Everton, Matheus, eles são outros. Por mais que a gente converse, mas a mente deles ali estão ali enfervescendo ali, eu não sei o que se passa. E nós não podemos mudar. Nós não podemos. A gente pode educar, a gente pode ensinar. Mas é pessoal. Mas tipo isso, e é como se o ouvido do homem fosse uma peneira, né? E ele só deixasse passar o que ele quer. É tipo, quando a gente se batiza, aí tem a parte de João, né? Ele pelo mundo e aquele que for batizado será salvo. Aí nessa parte aí ele crê que quem for batizado já está salvo. Mas eles não conseguem ver o que está escrito em Romanos 6. Por acaso viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não, de modo algum. Como viveremos para uma coisa que já estamos mortos? Ou vocês ignoram que vocês morreram e estão crucificados com Cristo no batismo? A gente se batiza por a gente reconhecer a nossa natureza pecaminosa, aí a gente mata o nosso Adão, continua matando ele toda a vida e vive em novidade de vida, não pelas nossas obras, mas isso não faz com que a gente possa ter um livre conduto para a gente pegar e poder ficar pecando deliberadamente, entendeu? Que é exatamente o que a gente faz. Quando a gente é batizado, a gente mata o nosso Adão, mesmo antes do batismo, e a gente está fazendo uma demonstração pública do que é o batismo. A gente não está dizendo que a gente está sendo morto com Cristo, entendeu? E a gente está sendo crucificado junto com Cristo. A gente temos, né, Pedro, eu acho que tu também, quando a gente se batizou, eles diziam sempre que a gente ia se batizar porque ele gosta muito de fazer parte do corpo de Cristo. E a outra é dar testemunho lá fora que você agora é outra pessoa. Você vai dar testemunho tanto para a igreja como para lá, né? E agora você é uma nova criatura, né? Então, muitas vezes esquecemos disso. Se a gente colocasse, hipoteticamente falando, fazer igual o Pai de Cristo, aquela piscina aqui, e pudéssemos trazer de volta todos que mergulharam aqui, outros que mergulharam lá no rios, que como é cristão? Alguns, né? Como é cristão, né? Não teve consciência. E outros disseram assim, eu me batizava, como foi que dizia? As meninas lá, não ia se batizar porque elas iam continuar uma vida de safadeza, não foi? Aquelas duas meninas. As duas meninas. Diz que não ia se batizar porque ia continuar uma vida de safadeza, então elas não iam se batizar. O que valeu mais era a vida de safadeza. Exatamente. Viver a vida errada. O que valeu mais, o que era mais gostoso, não deixa de ser. É o pecado. A minha só me lavou É o pecado. Eu sei que o pecado não é bom, está mentindo. Minha só me lavou. E é como. O pecado é bom, é gostoso. Uma consequência Aí a gente quer fazer e quer fazer muito. Né? Mas Aí a tem gente que se nascer abstém de disso novo. pra Cristo. Mas o desejo de ser uma nova criatura em Cristo, poucos desejam. entender, né? Realmente. Entender E é tipo isso, né? A gente já nasce. Entender o A que gente já Cristo, nasce. né? O que Cristo veio para trazer para a gente viver hoje, né? Querer viver, querer continuar. Então, por exemplo, o papai matar o Adão. Matar o Adão e a Meio de hotel. Ele está sempre interessado em da gente, né? Não é? Ele está sempre. Mas eu disse Todo dia ele
Aí é exatamente o que a Bíblia diz, né? E quando Jesus pregava, aí a Bíblia mesmo relata que muitos criam nele, mas não confessaram por causa do amor às suas posições políticas. Eles amaram mais o que eles tinham e o que eles eram do que amaram a Cristo, entendeu? E eles reconheciam que Cristo era o Messias, mas ele, por não querer deixar os seus bens materiais, como Paulo disse que botou tudo como perca, em Filipenses 3. E ele disse que tudo que ele tinha, ele não podia administrar nada ali para poder ganhar Cristo. Ele queria viver 100% para Cristo, não queria mais nenhum reconhecimento humano. Aí é exatamente o contrário do que as pessoas queriam Cristo e mais alguma coisa. Queria Cristo e mais alguma coisa. Como eu vi hoje, Cristo não é a cereja do bolo. Cristo é o bolo inteiro, entendeu? Ou é tudo ou é nada. Ou você morre e crucifica a sua vida e a sua vida está guardada em Cristo, ou senão você vive a sua vida como você bem quiser, porque se você aproveitar um pouco sem ser para a glória de Cristo, isso significa só que você não ama Cristo mais do que você mesmo. Aí Paulo pega e deixa isso bem claro, que ele prefere morrer por amor a Cristo e pelos seus irmãos, do que viver uma vida de riquezas, que ele botou tudo como feito. Então, queridos, mas é justamente isso. Essa é a grande questão. As pessoas, infelizmente, elas estão achando que, por confessar um determinado credo religioso, nesse caso, né, confessarem, né, a fé evangélica, entendeu? Isso dá salvo-conduto, elas viverem uma vida, né, dissoluta. E é isso que vamos ver aqui quando vai dizer aqui, ó. Quando a pessoa ouve um pregador dizer arrependa-se, venha Cristo, ela pode escolher resistir a essa exortação, pode desobedecer-lhe, pode dizer, não, eu não me arrependerei. Entretanto, se Deus lhe der o arrependimento, ela não pode resistir, porque o próprio significado do dom do arrependimento é que Deus mudou o nosso coração e tornou disposto a arrepender-se. Em outras palavras, o dom do arrependimento é a anulação da resistência ao arrependimento. Esta é a razão porque chamamos esta obra de Deus graça irresistível. Então, quando alguém resiste ao Evangelho, não é porque a resistência dele é melhor ou maior do que o convite de Deus, é apenas porque Deus não lhe concedeu o arrependimento. Ele só resiste porque Deus não lhe concedeu o dom. Uma vez que Deus lhe concede o dom do arrependimento, é impossível que ele resista à graça de Deus. É impossível que ele resista ao convite de Deus. É impossível. Não tem como. Aí, uma pergunta que eu gostaria que vocês fizessem para mim, eu vou fazer para vocês. Então, pastor, quer dizer que um homem pode resistir à graça de Deus? Não pode. Pastor, o que o senhor está dizendo? Pode. Desde que Deus não lhe conceda arrependimento. Mas se Deus lhe conceder arrependimento, ele não pode. Não tem como. Não tem. Então, quando você vê alguém que você prega, você ensina, você vê fulano, não sabe fulano não sai dessa vida, fulano não dá para você, fulano, e a pessoa sabe que está errado, mas a pessoa continua daquele jeito ali. É simples, irmão. Deus não concedeu o dom de arrependimento, por isso que ele resiste. O problema não está na graça irresistível, o problema está em que Deus não lhe concedeu arrependimento. Ponto. Então, essa é a grande questão. Por isso que eu falei uma vez, vou dizer, por que todo domingo a gente prega o Evangelho? Porque todo dia a gente se esquece do Evangelho, do que diz as Escrituras. Então, é por isso que domingo após domingo, oportunidade após oportunidade, se faz necessária a pregação do Evangelho para recordar a nossa memória de quem somos, o que Deus fez por nós em Cristo. E essas coisas vai, na verdade, nos estimular a viver a pregação do Evangelho
vai me motivar eu viver uma vida completamente diferente. Por isso, queridos irmãos, vai dizer, entretanto, se Deus lhe dá o arrependimento, ela não pode resistir, porque o próprio significado do dom do arrependimento é que Deus mudou o seu coração e tornou disposto a arrepender-se. Em outras palavras, o dom do arrependimento é a anulação da resistência ao arrependimento. E esta é a razão porque chamamos esta obra de graça, esta obra de Deus de graça irresistível. A resistência ao arrependimento é substituída pelo dom do arrependimento. Foi assim que todos nós chegamos a nos arrepender. Milhares de pessoas verdadeiramente arrependidas não sabem disso, aprendem coisas erradas sobre como foram convertidas e por isso estão paralisadas em sua adoração e amor. Talvez você, no caso nós, sejamos uma delas. Se isso é verdade, não fique com raiva de seus mestres. Exulte com alegria por ter compreendido 2 Timóteo capítulo 2, verso 25, que diz da seguinte maneira. Olha o que vai dizer desse 25. Deve corrigir com mansidão os que se opõem na esperança de que Deus lhe conceda ao arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. E permita que o seu coração transborde de gratidão e alegria humilde por causa da nova consciência de quão admirável é o seu arrependimento. É um dom totalmente gratuito. Desculpe, irmãos, gratuito de Deus. Isso significa que Ele o ama. Isso significa que Ele o ama mais particularmente do que você já havia pensado. Está vendo? Deus nos amou de uma maneira tão grande que Ele apenas não só nos deu o dom da salvação, mas os requisitos para a salvação Ele nos deu como dom, e um deles é arrependimento. Então, a maneira que Deus usou para nos salvar foi nos conceder arrependimento. E a gente só compreende esse amor porque o arrependimento nos faz enxergar quem nós na verdade somos. Quem na verdade nós somos. Simplesmente isso. Certo? Oi? Como é que é? Ele vai ver como a gente é, né? Uma porcaria. Aí nunca contra a nossa vontade. Isso é o segundo ponto. Isso deve deixar evidente que a graça irresistível nunca significa que Deus nos força a nos arrependermos, ou a crermos, ou a seguirmos a Jesus contra a nossa vontade. Isso seria uma contradição, porque o crer, o arrepender-se e o seguir a Jesus são sempre espontâneos, pois, do contrário, seria hipocrisia. A graça irresistível não nos arrasta, a graça irresistível não nos arrasta o disposto para o reino. Ela, vai dizer aqui, ela muda a disposição do coração. Ou seja, não é algo simplesmente obrigatório, não é algo imposto por Deus. Pelo contrário, ela muda a disposição do nosso coração. Então, antes o nosso coração era resistente à palavra de Deus, os mandamentos de Deus, à vontade de Deus para mim, para as nossas vidas. A graça vem e muda essa posição, essa condição. Agora o meu coração tornou apto a isso, aceita isso, entende isso, crê nisso, confessa isso e faz isso de maneira espontânea, não por pressão, mas ele é levado
a mudar de condição, de disposição. É isso que significa graça irresistível. É como se fosse uma espécie de convencimento. Pode falar, né? Naquela não está lembrando, você falando aí, eu me lembrava, porque assim, a gente estava afastado da presença de Deus, não estava em comunhão com Ele, porque assim, mas sempre ouvia a palavra, né? Quando vinha os convites, a gente ia para a igreja. Depois que a gente veio para a professor, ficou difícil de continuar indo para a igreja presbiteriana, lá no Jaguari. Aí, com as coisas acontecendo, os filhos foram, né, nascendo, mas ficou com mais dificuldade. Mas tinha o pecado das leis, né? Mas na frente da nossa casa tem uma irmã chamada Alice, irmã Alice da Assembleia de Deus. Sempre tinha programação lá, na casa dela, sabe? Sempre ia muitos cantores, dava almoço, fazia aqueles jantares. E era assim, ela tinha uma preferência, né? Vamos dizer que a preferência dela é com Nádia Juliette. Ela ainda ensinou. Né? Aí, num certo dia, eu cheguei de trabalho, aí entrei lá no quarto do meu, no quarto da minha mãe era tudo à frente, né? Aí estava pai e mãe lá, eu me joguei na cama, né? Me joguei lá na cama. E lá tocando o zinho, né? E eu começava a cantar lá na cama deitada ali. Aí, eita, nega velha, pai dizia, né? Aí me trouxe a mente assim, a graça de Deus ela é irresistível. Ou mais que você queira se esconder, que você queira, né? Mas quando você se vira. Por mais que queira se convencer de outro caminho, né? Entendeu? Tem sempre algo que só. O caminho é esse, né? Não é que não. Tá errado. É aquela coisa, se correu para ficar nesse Pensando na bola, o que está fazendo não está certo. Porque quando você acha assim, sabe, tem aquele impacto. Que o Espírito Santo de Deus, ele diz, você está fazendo, está errado. Você não está andando certo. Se ajeite, né? Faça as coisas direito. Né? Aí então assim, eu estava fazendo as coisas erradas, na verdade eu estava, né? Mas aquilo ali me chamou a atenção. É como se isso é só um balde da minha vida, entendeu? Mostrando que eu não era nada. Eu precisava mudar a minha vida. Irmãos, e assim, como o pastor disse que a graça é irresistível, chega um tempo que você não consegue mais resistir. Você não consegue, você sabe que tem que fazer algo, você tem que ir, você tem que se lançar, você tem que abandonar. Foi o que aconteceu. Passei há muito tempo tentando, lutando, relutando comigo mesmo. Mas isso não, o dia é hoje. Eu vou embora da igreja. Entendeu? Então assim, e até hoje eu não me arrependo. Eu faço aquela pensão, se eu tivesse feito antes. Se eu não tivesse prolongado tanto as vezes de Deus, né? Na nossa vida. Pronto. Diga, minha alma. Eu lembrei porque eu queria saber falar direito. Peraí. Oxe. É que eu não sei se é desse jeito. Fala ninguém, o que você está pensando? Como você falou, né? Que quando Cristo Cristo da graça, não é? Fala aí de novo. Arrependimento, isso. Aí a gente se converte, né? É que ele não falou que realmente quando a gente tem a convicção que a gente realmente, né, que é algo que se for Deus mesmo, fica esse embate, né? Assim, a gente
Veja bem, o que acontece? É como se estivesse assim, lutando contra a vontade de Deus. Mas assim, justamente, mas é isso que eu acredito. tá entendendo? Mas se Deus que escolhe tudo, mas a pessoa insiste, né? E não busca, não vive aquilo ali, né? É porque entenda, olha, veja só, os requisitos para a salvação, esses próprios requisitos são dons de Deus. Arrependimento, fé, a mudança, tudo começa e termina em Deus. Entendeu? Então, digamos que Jonatas chegou na igreja, Jonatas ouviu a palavra, tudo, abençoou, mas de repente Jonatas vira as costas, vai embora e chuta o pau da barraca. A verdade é que Jonatas até, no entendimento dele, no intelecto dele, ele até compreendeu, mas isso não alcançou o coração dele. Está entendendo? No raciocínio dele, ele entendeu, mas não alcançou a mente dele, o coração dele, o psique dele, entendeu? Ao ponto de convencê-lo de fato e de verdade daquilo. Sim, aí quando a pessoa se convence, ainda acaba se afastando do Senhor. A pessoa nunca nasceu de novo, Nielma, não existe, olha, entenda, quem criou essa ideia de desviar, de crente desviado, foi o movimento pentecostal. Não existe crente desviado, existe pessoas que nunca nasceram de novo. Você está entendendo? Existem pessoas, espera aí, pastor, nós passamos por luta, por dificuldade e tudo, mas Paulo vai dizer o que pode nos separar do amor de Cristo. Nem a vida, nem a morte, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pronto, que nem a seu verbo do pronto. Nada. Aí assim, o pessoal, veja só, o pessoal da igreja, eu sei, né, que nem ela disse, eu sei que está acontecendo, mas sim, se a gente vive pela graça, se não for Deus em nossa vida, né, e a gente assim, realmente deixar de vir para a igreja, Nielma, eu volto a dizer, olha, eu vou dizer uma coisa aqui para você, o que eu disse para essa pessoa, eu não sei qual instrumento que Deus vai usar para me chamar para Ele. Eu não sei se é Covid, eu não sei se é acidente de carro, eu não sei se é um câncer, eu não sei se é uma parada cardíaca, eu não sei. Eu só sei que vai acontecer. Quando? Também não sei. No dia, aí eu disse até, usei, não, olha, fala no chavão pentecostal, crente não é peru para morrer na véspera não, ele só morre no dia. Você está entendendo? Então, as pessoas que não entendem isso, que ficam, que se afastam da comunhão, da oração e do partir do pão, é porque de fato, de verdade, de direito, claro, o problema está aí fora, está, Niel. Nós não vamos ser estúpidos, ignorantes para dizer que não está, não. Está. Mas isso não pode nos impedir de estar em comunhão. Sabe por quê? Você já imaginou, por exemplo, do jeito que as coisas estão andando, você já imaginou, se levanta, é claro que isso é praticamente, não, praticamente possível não, isso é difícil, mas praticamente, mas não é impossível, pode ser difícil, mas tu já imaginou se levanta uma perseguição, digamos, entre um governo ditador, que diga bem assim, a igreja que estiver aberta, a autoridade policial pode entrar dentro da igreja, prender o pastor, e aquele que se levantar pode assassinar. Me diga, uma gripezinha dessa, o povo no meio, já imaginou numa situação como essa? A maioria dizer, eu ir para a igreja for nada. O pastor que se vire lá fazendo as lives, eu fico em casa, dando uma de doido. Sabe por quê, Nielma? Escute, essas pessoas estão construindo seus castelos aqui nesse mundo. Então a pessoa que não compreendeu, infelizmente, não nasceu de novo, minha irmã.
Porque, olha, vai olhar para a história da igreja. Nero colocou fogo em Roma, incendiou a cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos. Eles foram empalados vivos, cristãos. O que é empalado? Foram colocados sobre uma vara, sobre cruz, vivos. Outros foram degolados, outros foram entregues às férias. Sabe o que é que o imperador fazia? Deixava 2, 3, 4 dias um leão sem dar comida ao leão. Quando ele via os cristãos devoravam assim, questão de minuto, estraçalhava os corpos dos cristãos. Nas arenas, onde hoje é o Coliseu Romano. Milhares e milhares de cristãos morreram ali. Como tem gente no Oriente Médio, cristão, irmão nosso, morrendo por causa do Evangelho. Ora, uma gripezinha dessa, o povo fica assim, mas vir para a igreja, e já imaginou uma perseguição religiosa? Eu, Jesus, não conheço esse nome, nunca vi, com os olhos nem azul. Não conheço não, que história é essa? Não, Jesus não. Você não é crente não sou crente não, sou evangélico não só ia lá na igreja, porque eu conheci o pastor, tinha intimidade com ele, e às vezes via necessidade, ajudava ele. Não, mas eu nunca fui membro daquela igreja não, nem batizar, ele me batizou não, batizei não. Você está entendendo? Mas ainda pagando até todos os registros que tiver. Vai pagando até tudo, entrava na internet, apagava tudo. Foto que há 5, 10 anos tirou da igreja, tudo, apagando tudo. É isso que essas pessoas não entenderam. Não, mas fulano se desviou. Nunca nasceu de novo. Nunca, minha irmã. Não existe desviado. Existem pessoas que não nasceram de novo. Foram convencidos que o Evangelho é verdade. Talvez era para a igreja, porque o cara que estava pregando ali trouxe uma palavra que massageou o ego dele, apagou as luzes. O cara lá do teclado, Mateus, começou a fazer uma melodia, e o pastor pregando, sabe, a melodia, aquilo ali emocionou ele, lá vai, não sei o quê. Na primeira dificuldade, ele, água. Pede logo água. Esse negócio, não porque eu estou fraco, não porque... Estou fraco na fé. Não, saí da igreja porque briguei com o pastor, isso, aquilo, outro. Rapaz! E era exatamente sobre isso que eu ia falar, pastor, quando o Paulo fala do espinho da carne dele, não tem? E ele diz que ele não tem prazer nas aflições dele. E ele diz que o maior prazer dele é nas aflições, nas perseguições, nas prisões. O cara parece, como é o nome daquela pessoa que gosta de sofrer, como é o nome? Masoquista. Hein? Masoquista. Masoquista, mas não é. Paulo não está sendo masoquista, não. Paulo vai dizer, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É como se ele dissesse assim, pai, lave a boca de vocês com sabonete e me respeite. Vocês têm visto o meu testemunho. Vocês têm visto que eu tenho trazido a vida de Cristo para a minha vida. Por isso ele vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É que, assim, nós temos que ser assim, eu não vou, não é nem comparando, mas pense como o pastor acabou de falar aí, nas arenas, estavam ali, pegava aqueles cristãos, colocavam no meio, soltava os leões, eles chegavam lá em segundo, comiam e tudo, e ainda mais, quando se reuniam aquelas famílias, se reuniam, aqueles soldados chegavam tudo com aquelas armaduras e iam passando com despeito, né? como é que chama? Lanças. Com lança. Os leões. Se você assistir o filme, é mais rápido, chama, né? Romano, é? O Império Romano. Eles fazem isso mesmo, de É porque preferem assistir uma ficção de um filme de terror mentiroso, mas não pegam. Vão lá ver os vídeos da história da igreja do início para ver o que foi terror, para ver o que é sofrimento, mas não quer. É como assim, eu não estou comparando, mas a ditadura, quem fosse contra o governo? Oxê. Temos tantas famílias hoje que É assim, verdade. famílias, Vai. jovens, enfrentando para hoje.
cristianismo, ele sabe qual é o período que a igreja mais cresceu na história? O que você vê essas igrejas cheias aí, isso não é crescimento, não, isso é inchaço. É que nós somos mesmo, né? É inchaço, olha. Sabe qual foi o período que a igreja cresceu na história? Quando a igreja passava por perseguição. Passava por perseguição. Parecia pior, né? Já imaginou, meu filho tem um Mateus, o cara chegar aqui e colocar: ei pastor, olhe, ou o senhor deixa desse negócio de ser pastor, de ser crente, de ser evangélico, entendeu? Rasga essa sua vida, senão um camarada chegar com a 360, né? 360, o pistola, botar na cabeça de Mateus e dizer: pode atirar. Mas meu Cristo eu não nego, não. Puf, Mateus. Continua, pastor, e a lágrima eu vejo no corpo do meu filho, a cabeça do meu filho estraçalhada pelo tiro de pistola, por causa da minha fé. Eu duvido se esse povo aqui está preparado para isso, Nião. Ninguém está preparado. Na igreja de hoje está não. Quer um sinal? As pessoas colocam mais prioridade no emprego. Em pleno domingo, vou voltar a dizer aqui, lembra que o Enem, o vestibular depois do Enem, era no sábado e no domingo. Escuta o que foi que aconteceu. A turma adventista se trancava, ficava trancado o dia todinho, dentro de uma sala. A gente só vai fazer a prova depois de 6 horas da noite no sábado. Pergunta que não quer calar. O Enem que dia agora? Somente no domingo. Aí jogando pra gente. Você entendeu? Você está compreendendo? Então, só para estar vendo aqui. Então, esse negócio, olha, é absurdo. E esses caras querem ser muito certo aí, mas todo mundo fica caladinho, todo mundo fica pianinho. Aceita. Como é, final de Copa do Mundo no domingo. Tudo é no domingo. Se a igreja brasileira fosse uma igreja séria, se a liderança da igreja brasileira fosse uma liderança séria, disse: não, me desculpe, meu irmão, no domingo ninguém trabalha, não, no domingo todo mundo está na igreja, não, mas no domingo ninguém vai votar, não, bota para segunda-feira, bota na sexta, para a gente emendar tudo de uma vez, não, sábado, domingo, segunda-feira, ô festão do caramba. Sabe por que não bota, Nielma? Porque a igreja brasileira está de rabo preso. É verdade. Tá assim. Você está entendendo? É lógico, sabe por que é lógico? É no sentido seguinte: se a eleição é 3 de outubro e dia 15 é o segundo turno, eles colocam tudo sempre no domingo. Por quê? Porque tem uma massa que ganha em cima disso. São os empresários. São os empresários. Sabe quanto é que rola? Se fechar um dia de semana, quebra. Então está entendendo? Mas entenda, mas se a igreja, digamos que eu fosse pastor de uma grande igreja dessa, sabe por que eu me juntava com um sindicalista? Rapaz, bora mudar esse negócio aqui, sabe por quê? Porque o domingo, olha, o colar colou, o domingo é dia do trabalhador descansar. Não, bota na segunda-feira. Tem um domingo para descansar, né? Que muitos descansam no domingo, mesmo aqueles que não são cristãos, descansam no domingo, aí vai para uma fila, perdeu a folga dele, perdeu o descanso dele. Ainda ser obrigado a Então, mesmo. é por isso que eu dizia no seminário, e volto a dizer: sabe por que o nosso país está assim? Sabe de quem é a culpa? Sabe de quem é a culpa? Pelo menos uma parcela da culpa da igreja. Porque a igreja, faz muitos anos que a igreja está assim, ó, caladinha. Deixou de ser igreja. Deixou de ser igreja há muito tempo. Muito tempo. Então, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu duvido um grande desse levantar e dizer: irmãos, olhem, irmãos, me diga uma coisa, quem é que trabalha de segunda a sábado aqui? E quem é que trabalha no domingo aqui? Irmãos, se vocês quiserem, podem ir, mas se vocês são membros da igreja, domingo vocês estão proibidos de votar. Mas estou cidadania, caramba, domingo é dia do Senhor.
A cidadania é sim, então vão praticar a cidadania celestial. Então, do jeito tem que ir. Mas depois. Não, depois vai. Pagar R$5. Você está entendendo? R$5 que paga. Então, por que ninguém toma atento disso? Sabe por quê? Se o cara for votar, não, porque você está sendo antidemocrático, você não é um patriota, você isso, aquilo, isso não, rapaz. Eu quero que a bandeira do Brasil vá para. Ó, esse vídeo não vai, tá? Não, nem fica. Vai não, pode sair. Esse vídeo pode não, tá? Viu? Eu quero lá saber, a minha pátria está no céu. A igreja está aqui, minha, caladinho. Então, minha filha, por causa de fazer com o Bolsonaro uma gripezinha dessa, o povo está assim. Imagina a perseguição. Imagine. Mas me dizia não, eu tinha ideia também. E a gente vê também. Não, eu estou falando, comparando a gripe com a situação pior, porque pior seria uma perseguição religiosa. Sim. É isso que eu estou dizendo, numa gripezinha dessa, sabe? Então assim, imagina uma perseguição. Passo para aí, ó, o carro do exército, o caminho do exército, os camaradas, os caras armados até o dente. Bora, encosta aí. Ei, quem lembra aqui da igreja vai para esse lado. E quem não for, vai depois, todo mundo ia para o outro lado. Bora para pois. Pastor, cadê? Poxa, cadê os membros da igreja? Eu disse, Disseram que saiu. É. Disseram que era esse daí, né? era esse aí, mas eles estão dizendo que não são. Eu vou fazer o quê? E o senhor, pastor? Eu sou membro da igreja, só tem eu. Então, pastor, vai para o outro lado. Na parede, já uma parede linda dessa, como diz o pastor Santiago, paredinho dos meus sonhos. Vai, pastor. Olha, tufo, pastor. Todo mundo vai embora, cada um ia viver sozinho. É por isso que eu não concordo, entendeu? Com esse tipo de comportamento. Agora, pastor, vamos para a igreja, vamos fazer o seguinte, pastor, o seguinte, a gente sabe que essa doença aí realmente é real, essa pandemia, vamos ter, como é o nome? As coisas de higiene, entendeu? Assim, de prevenção, vamos se prevenir tudo, vamos, todo culto, antes do culto, vamos lavar a igreja, eu vou estar lá, a gente dá uma geral na igreja e tudo, para a gente poder estar no culto à noite. Fizeram o homem botaram dentro desse paninho que a pessoa do papel, azul, viradinho, né? É. Um tava só anunciando. Foi. O homem deu uma massa. Ontem, foi sim, eu estava tentando lembrar. Tu não viu ontem? Não viu ontem? Uma senhora passou com a criança de colo. De colo. Se aquela criança tinha uns 3 meses de idade, tinha muito. É mais ou menos. No supermercado, dentro Ele do. botou, fez uma massa daquele paninho, não sei no seu É, nome. dura. Não sei se esse foi. Vocês estão entendendo? Mas Mas cadê o povo? Então, para a gente continuar aqui, viu? Também. O pastor acabou de falar aí também. Falou do elenco. Isso. Mas também, nós temos aquela prioridade também, né? Não vou para a igreja porque, vamos dizer, chegou um parente. Como o pastor mesmo, quando chegou a minha irmã, tu não vai para a igreja, né, França? Eu disse, vou. Porque antes dela chegar, eu já estava indo para a igreja. Se ela chegou, ela é Tem um visita. passeio por cima agora para mim, vai caminhando. Ela é visita, então. A igreja já era a minha prioridade. E ela já existia na minha vida, mas que ela chegou, ela me espera, eu vou sair e vou voltar. Porque assim, eu não vou dar prioridade a ela porque ela chegou na minha casa. Ela é uma visita, espere. Mas se eu tenho meu compromisso, eu não vou deixar meu compromisso porque é minha irmã, eu sei que é minha irmã. Pode ser minha vizinha, pode ser minha comadre, pode ser meu tio, quem for. Então assim, eu não posso me amarrar a ele. Pronto, eu sei que, tem uns aniversários, quando eu vou para Campinas, vamos dizer, a mãe trouxe vai para Campinas quando tem os aniversários. Sim, mas se fosse aqui, eu iria fazer o quê? Primeiramente a igreja, depois eu iria. Mas não, mas eu tenho que ir para lá porque é uma distância de 100 não sei quantos quilômetros, eu tenho que ir para lá, não posso estar lá em casa. E ele também, já é uma vez por mês que eu vou de 15 dias. E olha, até 2 meses. Então, assim, é aquela coisa, nós temos que dar até prioridade, sempre, porque quando necessitamos, até sem necessitar, quando, vamos dizer assim, se a gente
tem um livramento, coisa assim. Graças a Deus me livrou. Então, assim, ele está na nossa hora todo tempo. Por que pode? E por que eu só vou querer no momento que eu preciso? Pronto. Essa menina está ficando católica, assim. Olha a pergunta. Faça assim. Vamos lá. Vamos lá. Portanto, a graça irresistível é compatível com a pregação e o testemunho que tenta persuadir as pessoas a fazerem o que é sensato e está em harmonia com os seus melhores interesses. Deus usa o ministério da palavra para realizar essas mudanças sobrenaturais no coração. E essas mudanças produzem o arrependimento e a fé. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23 e 24. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Note os dois tipos de chamados implícitos no texto. Primeiramente, a pregação de Paulo foi dirigida a todos, tanto a judeus como gregos. Isto é um tipo de chamado geral do Evangelho. Oferece salvação imparcial e indiscriminadamente a todos. Todo aquele que crer no Cristo crucificado o terá como Salvador e Senhor. Mas, frequentemente, este chamado geral cai em ouvidos não receptivos e é designado como loucura. Observe, porém, em segundo lugar, que Paulo se refere a outro tipo de chamado. Ele diz que entre aqueles que ouviram, judeus e gregos, houve alguns que, além de ouvir o chamado geral, foram chamados de outra maneira. O nome disso é chamado especial ou particular. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Em outras palavras, eles foram chamados de uma maneira que não mais consideravam a cruz como loucura, mas como a sabedoria e o poder de Deus. É aquilo que depois Jesus vai dizer: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque a pregação do Evangelho é para todos. Mas a pregação do Evangelho, ela só age de maneira eficaz naqueles que foram chamados, tiveram um chamado interno, um convite interno do Espírito de Deus. Porque Paulo vai dizer loucura para os judeus, como é? Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo para os judeus, por quê? Porque era inadmissível que o Messias morresse na cruz. E o contexto da cruz ali era a pena capital, só quem ia para a cruz eram pessoas ruins, perversas, ou seja, pessoas marginalizadas, que eram inimigas da sociedade e do Império Romano. E eram tidas como malditas a serem crucificadas. Então, Cristo foi uma vergonha para os judeus, um escândalo, melhor dizendo, para os judeus, loucura para os gregos. Por quê? Porque entenda, dentro da sua filosofia, como é que um homem simples, como é que uma mensagem tão simples, que todo mundo entende, não é que nem todo mundo entende, só que a maioria que abraçava essa mensagem eram pessoas simples, pessoas que, pobre, mulher, negro, escravo, pessoas sem muita significância para a elite grega, para os elitizados. Cristianismo é coisa para a gente ir. Só a partir do segundo século foi que homens, pensadores, não está entendendo? Entraram na igreja no objetivo de detonar a própria igreja. Quando chegaram lá dentro, foram convencidos do Evangelho e se converteram ao Evangelho, é conhecido os pais da igreja, e se tornaram grandes apologetas do Evangelho, ou seja,
defensores da fé cristã. É a partir do segundo século que o cristianismo começa agora a ir para uma vertente, ou seja, pessoas de uma classe mais abastada, como filósofos, doutores, está entendendo? Entraram na igreja para dizer, não, vamos bagunçar o meio de campo dele, pronto. Sabe a pessoa cavar a própria cova? Foi o que aconteceu. Aí vieram os filósofos, os pensadores, os escritores, tudo, que se tornaram grandes apologetas, ou seja, grandes defensores da fé cristã. Mas antes, por isso que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, parece que a partir do verso 27, quando Paulo vai dizer que não foram muitos chamados segundo o pensamento, a inteligência desse mundo, não. Porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir sábios, as que não são para confundir as que são. Por quê? Porque cristianismo era sinônimo, queridos irmãos, de vergonha. Segundo os gregos, quanto mais deuses você adorava, significava que você tinha mais importância e que você tinha dinheiro para gastar com sacrifício. Aí para o grego dizer, poxa, adoração a um Deus? Não, isso não existe não. Isso é loucura, rapaz. Isso é o sacrifício dos lábios. Só rendendo graça porque ele fez. Entendeu? Então assim, queridos irmãos, é isso que acontece no Evangelho. Por isso que este Evangelho, até hoje, querido, para alguns ou por alguns, é tido como se fosse nada. Então, algo aconteceu nos corações que mudou a maneira como viram a Cristo. Descrevemos isto não como um chamado geral, e sim como um chamado eficaz de Deus ou especial. É semelhante ao chamado de Lázaro para fora do sepulcro. Jesus chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Em João capítulo 11, verso 43. E o morto saiu. Este tipo de chamado cria aquilo que ordena. Se diz, vive, ele cria vida, se diz arrependa-se, ele cria arrependimento. Se diz creia, ele cria fé. Se diz siga-me, e ele cria obediência. Paulo disse que todos aqueles que são chamados nesse sentido não mais consideram a cruz como loucura, em vez disso consideram-a como poder de Deus. Não veem Cristo como coesão, né? Agem livremente, coesão, agem livremente com base no que valorizam como infinitamente precioso, isto é, o que acontece com eles. Sua resistência à cruz foi vencida, porque o chamado de Deus rompeu a cegueira espiritual deles e lhes fez ver a cruz como sabedoria e poder. Isto é o que pretendemos dizer com graça irresistível. Ou seja, nós começamos a ver a cruz, o que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, da cruz do Calvário, de uma maneira completamente diferente. Mas a pessoa que não entende, a pessoa que não, mas o cara só resiste porque não foi lhe concedido arrependimento. Amém, irmãos? Amém. Alguma pergunta para a gente encerrar por hoje? Eu vou até marcar aqui, né, para a gente continuar, que é muita coisa. Só faltam 3 páginas. Sábado, se for Deus permitir, a gente termina. Quando a página 39, viu? Certo. O último parágrafo. Certo? Amém? Tem alguma pergunta aí? Mas você entendeu, Nielma? Então, não existe. Não, porque fulano se desviou. Não, fulano nunca entrou no caminho. Nunca. Não, fulano esfriou na fé. Fulano nunca teve fé. Fé salvadora, fé como dom de Deus? Não. Infelizmente, as coisas são como elas são.
E é tipo bênção, né? Já as pessoas propõem bênção, aí se a pessoa não crê, né? E ela não tem fé, né? E se não acontecer, ela não tem fé também. Porque entenda, aí para a gente encerrar, deixa eu ver, sabe por quê? Porque a gente vive um evangelho, sabe? É que o sucesso é sinônimo de aprovação de Deus. Quer ter ideia? Vou falar uma coisa aqui que espero que os irmãos entendam. Vamos lá, numa perspectiva geral. Digamos, se eu sair daqui agora e eu ver, um exemplo, eu ver Jonatas aqui numa barraca tomando cachaça. O que é que eu vou dizer? Aquilo ali é um safado, aqui dentro da igreja tomando cachaça. Mas se eu for lá em Tambaú, eu vejo Jonatas sentado em uma mesa, num bom restaurante, uma bela garrafa de vinho, uma boa garrafa de vinho, uma boa comida, e dizer, eita, olha, Jonas está, olha, rapaz, está abençoado, irmão, o cara está podendo. Porque o evangelho que nos foi ensinado trata que o sucesso material ou sucesso humano é sinônimo de aprovação de Deus, e não é. Ou seja, há um preconceito. Qual é a diferença entre o cara estar tomando cachaça na barraca, numa favela no bairro do Cristo, e o camarada está no restaurante? A diferença é só o lugar, mas a prática é a mesma. Vamos dizer, eita, quantos, eu digo isso que eu trabalhei, quantos, todos, os ditos grandes, eu servi vodka, vinho, uísque, e os caras lá na boa, e bênção do céu, Pai do Senhor, pastor Pedro disse, amém, meu irmão, eu vou fazer o quê? Eu estou ali como, prestando serviço. Vocês entenderam? Quem está de fora, eita, ó, pastor falando de tal, tá, rapaz, o que o camarada compra, rapaz, essa garrafa de vinho é 700 pau, o cara dá 700 conto, meu irmão, é por isso que a igreja do cara é grande, meu amigo, porque não tem condição de pagar, porque olha o carro que o cara eu ouvia colegas meus de trabalho dizer isso. Pede tua igreja, a minha igreja lá na periferia é uma igreja pequena e a gente vive lá pela fé. É mesmo, não certo, porque a gente não prega a mesma coisa que esse rapaz prega e ainda prega e crê na mesma coisa. E ainda prega o evangelho genuíno, né, pastor? Entendeu? Porque sucesso financeiro, material, humano é sinônimo de aprovação de Deus para esse povo, mas não é. E quando tiver tudo bem financeiramente, tá? Oxe, é bênção, é aprovação. Está entendendo? É bênção demais. Então, assim, para encerrar, o cara se dizia, não, ele nunca foi crente, ele nunca teve no caminho. Entendeu? Nunca não tinha, acabou. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e rendemos graças por este momento. Pedimos a Deus sabedoria e entendimento da tua palavra, Senhor, e te agradecemos a Deus por este momento, Senhor, em que estivemos aqui, Senhor, falando da tua palavra e aprendendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos uma noite em paz, sono reparador, porque a tua palavra diz, desde o nosso no sono, porque só tu, Senhor, nos a repousar em segurança. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.